Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todo mundo. Aqui quem fala é seu monitor Gabriel, de introdução ao cálculo. Vamos para a nossa primeira aula de limites, tá? Tive alguns problemas aí e não consegui gravar. Eu estava no meio da gravação da primeira aula, meu celular queimou, então tive que improvisar essa prancheta virtual aqui no computador para poder conseguir fazer essa aula valer aí, tá? Vou gravar as outras dessa maneira. Tô gravando com o microfone do meu headset, então não sei se está dos melhores, eu vou testar depois. Vou ver como ficou depois, tá? Espero que esteja todo mundo me escutando bem, o áudio limpinho. E vamos lá. Bom, limite, tá? Eu pensei da gente fazer o seguinte, essa primeira aula um pouco mais introdutória com o nosso primeiro limite resolvido, tá? E depois a gente começa naquele esquema igual foi nas últimas aulas, aquele esquema da gente entrar nos cálculos aí, só que dessa vez eu vou fazer os cálculos um pouquinho mais com os desenvolvimentos melhores, não necessariamente o desenvolvimento de cálculo, mas o desenvolvimento da explicação, tá? Eu vou fazer meio que um pouquinho o início da aula, uma aula mais teórica, tá? Não necessariamente teórica, porque a gente vai estar vendo cálculo, vai estar vendo definição e fórmula, mas mais pro finalzinho da aula a gente vai estar aplicando em exercícios, tá? Que eu acho que fica uma maneira muito melhor de conseguir compreender o assunto. Ele não é um assunto complexo, complicado, não é nada disso, mas eu acho que dessa maneira fica melhor, tá? Então vamos começar com a definição, tá? E o que seria o limite, tá? O limite é uma forma de você ver como uma função f de x qualquer se comporta quando o valor de x se aproxima de um determinado valor. Ou seja, quando você coloca essa função tendendo a tal valor ou se aproximando de tal valor, de que maneira ela se comporta, tá? E eu fiz um adendo aqui, tá? Pode ou não estar dentro do domínio de f, tá? O nosso primeiro exemplo, que é esse que está aqui, que eu ainda não vou falar nele agora, ele não está dentro do domínio, o valor ao qual o x está tendendo, ok? Então vamos lá. Brevemente eu vou falar um pouco do histórico para vocês entenderem melhor o que é esse raio desse limite que nós estamos estudando, tá? Então vamos lá. Os problemas que se seguiram para a consecutiva criação do limite, tá? São dois problemas: a reta tangente e o problema da área, tá? E agora eu vou explicar para vocês. A reta tangente, por definição, ela é uma reta em que ela toca um ponto do gráfico, apenas um ponto do gráfico, geralmente numa curva, tá? Então, é essa reta vermelha no nosso gráfico, tá? Ele, como vocês podem ver, por exemplo, nessa reta azul, ela é uma reta que toca dois pontos. E por que a reta tangente se tornou algo que foi uma precursora do limite, tá? Porque você consegue fazer aproximações, mas não consegue precisar um valor para a reta tangente, tá? Então, a intenção do limite foi fazer esse valor ser mais preciso, tá? Como vocês podem ver aqui, essa reta secante, tá? Que é essa reta em azul, ela toca dois pontos, tá? Por isso que ela chama secante. Ela tem os respectivos valores aqui embaixo, que para fins de ficar um pouco mais visível aqui em cima, eu optei por colocar aqui em cima, tá? Mas imagine que ela está descendo aqui. Ela tem os seus valores em x, no eixo x, tá? x0 e xf, ok? E de que maneira que você vai precisar uma reta tangente com isso? Você vai pegar esse valor de xf e vai trazer ele cada vez mais próximo ao valor de x0. Lembrando, cada vez mais próximo, tá? Eles não vão ser idênticos, tá? Mas eles vão chegar num limiar, ou seja, num limite muito próximo, tá? Tão próximo que a reta tangente vai estar formada, ok? Porque ele vai estar praticamente tocando o mesmo ponto, porque eles vão estar muito parecidos, tá? E essa concepção da reta tangente, ela criou o cálculo diferencial
ou o estudo, tá, das derivadas, ok? Foi daí que surgiu as benditas derivadas que vocês provavelmente já estão vendo na sua matéria de cálculo 1 ou cálculo 2, tá? Por outro ponto, nós temos agora o nosso problema com a área, tá? De que maneira eu consigo precisar essa área de forma em que ela seja, tá? Como eu disse, precisar o mais preciso possível, tá? Você pode fazer por aproximação, por exemplo, fazer um retângulo aqui, um triângulo e tal, vai ficar mais ou menos próximo. Mas de que maneira eu posso chegar no valor mais exato dela, né? Você vai ter que criar dentro desse espaço determinado da sua área o maior número de retângulos possíveis. Esse desenho foi feito à mão, então peço desculpa por não estar nem um pouco preciso, tá? Então você vai fazer o máximo de retângulos que vocês puderem. Aqui tem uma demonstração do qual valor tem aproximadamente a base desses retângulos que vocês vão criar. Então, como vocês precisam do máximo possível de retângulos, vocês precisam do mínimo possível do valor da base. Então, a base tendendo ao valor zero. Lembrando, é tendendo ao valor zero, não é igual a zero, tá? Então, é um valor muito próximo de zero para você conseguir o máximo possível de retângulos aí dentro, tá? E aí você tem o valor mínimo, onde você precisa estabelecer a mínima distância entre o ponto x0 e o xf, e o máximo, tá? Você precisa determinar o máximo possível aqui. Daqui surgiu as integrais. Bom, dali surgiu as derivadas, daqui surgiu as integrais. Tá, gente? Tá? Então, o cálculo diferencial e o cálculo integral surgiu desse problema. Então, a gente pode afirmar com todas as letras que o limite ele é a base fundamental de cálculo para as derivadas e para as integrais, tá? Então, vamos lá no exemplo prático de limite aqui. Nós temos o limite de x menos 1 dividido por raiz de x menos 1, tá? Com x tendendo a 1. É dessa maneira que você vai ler, ok? Limite da função aqui, a gente pode ver ela como um f de x para x tendendo a 1 é quanto, tá? Então, nesse começo, a gente vai fazer essa tabelinha aqui, tá? Essa é uma tabelinha muito boa, onde aqui você coloca os valores de x e aqui os valores das respectivas imagens geradas por esses valores de x, tá? Então, quando vale 0,999, lembrando, por que você está fazendo tão próximo de 1 e não está fazendo um valor igual a 1? Tá? Basta que a gente confira o domínio dessa função. Nós temos o denominador raiz de x, tá? Então, por si só, o x ele não pode ser negativo, tá? Porque não existe número negativo em raiz, tá? Não no campo dos reais. Ok? E como ele está no denominador, você não pode ter como zero como resultado. Então, por isso que o 1 a gente não pode levar ele em consideração. Tanto é que o resultado dele aqui está com interrogações, porque você vai gerar uma indeterminação, tá? Ou seja, esse domínio você já não pode considerar x sendo 1. Ok? Então, por isso que eu disse, pode estar dentro ou não do domínio de f, ali embaixo, ali do lado ali, ok? Então, quando ele vale x, o x está valendo 0,999, ele está valendo esse valor, e aí você vai ver que ele está cada vez mais se aproximando de 2, tá? E aqui os valores para 1,001 e tal, eles estão cada vez mais próximos de 2. Então, nós podemos afirmar que o limite dessa função f de x aqui, quando x está tendendo a 1, ela é igual a 2, tá? Então, aqui a gente tem o nosso primeiro limite resolvido de maneira bem simples e bem intuitiva, tá? Esse é o intuito desse vídeo, ok? Então, espero que todo mundo tenha pego, tá? Muito feliz de voltar a dar nossas aulas de monitoria aí. E já vou emendar direto as outras aulas. E até a próxima, galera. Tchau, tchau.